Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço. Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. E rapaziada, venho trazer para vocês aqui a notícia de que saiu o áudio do VAR do último jogo entre Bahia e Flamengo, que foi aquele absurdo de arbitragem. E trago aqui para vocês maiores detalhes, dessa vez aqui através da transmissão do próprio presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, né, o CNM. Ele analisa diversos outros jogos que tiveram polêmica também na rodada do final de semana, e vou trazer aqui especificamente sobre o jogo entre Bahia e Flamengo, beleza, rapaziada? Então você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza, galera? E senta o dedo no like aqui para o YouTube entender que falar de Bahia é interessante, beleza, rapaziada? Como de costume, zero enrolação, bora que bora para as notícias do dia. Rapaziada, Bahia postou aqui nas suas redes sociais um vídeo sobre o último treinamento do time aqui na cidade de Salvador. O esquadrão já está preparado para viajar para Vila Belmiro para encarar o Peixe amanhã, né, pela Copa do Brasil. Bora dar uma analisada aqui nas imagens. Beleza, rapaziada, a gente pode observar aqui então algumas imagens aí do treinamento de hoje no estádio de Pituaçu, né, galera? Aqui o Bahia postou, né, no sócio Esquadrão, né, que fez o último treino hoje antes da viagem para Santos, né, 10h30 da manhã. Na manhã desta terça-feira, o elenco do Bahia finalizou a preparação para o jogo contra o Santos, que será válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Detalhe para essa parte aqui, ó, galera. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, ficou no CT, realizando tratamento, então não vai para o jogo, né? Tá sendo tratado ainda de uma lesão, que a gente ainda não sabe qual o grau dessa lesão, né? Então tá vetado do jogo. Já o lateral esquerdo Chaves e o atacante Everaldo participaram normalmente das atividades com o restante do grupo. Após o treinamento, o grupo almoça em Pituaçu e depois segue para o aeroporto. Essa notícia foi publicada hoje de manhã, galera, então a essa hora já devem estar a caminho de São Paulo. Rapaziada, então essas duas dúvidas para o jogo de amanhã, né, contra o Santos. Então Chaves e Everaldo desceram para treinar, mas ainda não sabemos exatamente como é que está as condições desses jogadores para enfrentar o Santos aí, né, galera? Rapaziada, vamos ver aqui a entrevista coletiva do jogador Ademir para ver o que ele pode falar aqui sobre o próximo jogo e se ele vai atuar ou não, né? Qual a perspectiva dele para o próximo jogo. Entrevista com o atacante Ademir. Primeira pergunta de Matheus Francisco. Com desfalques importantes no ataque e o seu primeiro gol marcado diante do Flamengo, você acredita que dentro do esquema de jogo é possível atuar mais avançado como uma espécie de falso 9 ao lado de Biel? Bom, é possível sim, depende da escolha do Mister, vai depender mais da escolha dele. Eu estou aqui para atuar na posição que ele precisar, para ajudar nos triunfos, nos grandes resultados. Então, não estou aqui para escolher, mas sim para agregar. Pergunta. Rapaziada, então ele deixa bastante claro aí que ele acaba virando uma posição para aquele setor de ataque, tendo em vista aí que o jogador, o Arthur Salles, não vem atuando bem, então ele acaba sendo a opção primordial por aquele lado de campo ali, né, para atuar fazendo a trinca de ataque com o Biel e o Cauli, né? Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos aí, porque quando ele deu entrevista coletiva ao chegar no esquadrão, ele disse que aquela era uma posição que ele não se sentiria bem em atuar. Porém, ele sabe que dentro do Bahia, diversas outras peças também atuam em posições as quais não são naturais, né? A gente vê o caso do Jacaré, que era ponta, virou ala. Rezende, que era volante, virou zagueiro.
dentre outros também, né? Então, se ele quer de fato ajudar a equipe, ele tem que ser colocado na posição que o professor entender que ele deve atuar, né? Outra opção também pode ser a do Kaique, que entrou no último jogo no lugar ali do Arthur Salles e finalmente fez uma partida interessante, né? Não foi nada de exuberante, mas também a gente pôde observar que já correu um pouco mais, já apresentou alguns passes de qualidade, coisas que o Arthur Salles não estava fazendo, né, galera? Rapaziada, virando a página aqui, vamos falar agora de arbitragem, né, galera? Esse tema que tem sido bastante recorrente nos últimos dias e hoje nós vamos analisar aqui o áudio que o VAR disponibilizou e a análise desse áudio gerada pelo presidente da comissão de árbitros da CBF, o Semeni, beleza? Mas antes disso, vamos trazer aqui, postagem de Rodrigo Matos no seu Twitter, ele que é jornalista aí do UOL, galera. Ele fala o seguinte, a CBF vai divulgar nesta terça-feira um vídeo com análise da decisão de arbitragem sobre todos os lances polêmicos da rodada, inclusive apontando erros em alguns casos. A tendência é que vire rotina depois de toda a rodada de final de semana. Essa iniciativa da CBF tem o objetivo de dar maior transparência nas decisões, com explicações técnicas sobre os motivos dos árbitros. Pessoalmente entendo como algo bem positivo, porque sempre havia uma dúvida sobre como a entidade interpretava cada lance. Isso é bastante interessante, né, rapaziada? Porque nós podemos ver de fato qual foi a intenção da arbitragem ao determinar algumas decisões dentro de campo. E a gente pode ver também os bastidores, que no caso é o VAR, né? Então, vamos lá, tá na tela, vamos ver aí o que é que o Semeni acha dessa avaliação dos árbitros dos jogos do final de semana, nesse em específico entre Flamengo e Bahia. Para um outro jogo que repercutiu bastante, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, foram 11 cartões amarelos, 2 vermelhos, 2 expulsões em 5 minutos. Me chama a atenção um pouco, esses 11 cartões em 5 minutos me remete a várias coisas, né? A várias coisas. Me remete a aquilo que a gente tinha conversado com os clubes, né? Que a gente tinha combinado de que os clubes, os jogadores, os técnicos iriam colaborar um pouco mais com a arbitragem, iriam entender. Também me remete ao lado da arbitragem, que os árbitros se comprometeram a ser mais justos, a ser mais corretos, a buscar uma linha de interpretação mais clara, né? A errar menos. Certo? E a gente está cobrando muito isso dos árbitros, tá? E o que me chama a atenção, em 5 minutos, 11 cartões, me parece que não é o que o futebol quer. Uhum. Então, nós vemos os dois lados aí. Eu acho que os jogadores estavam num ambiente deixando a temperatura muito alta, né? Deixando a temperatura muito alta. Bom, ele começa dividindo as culpas aí entre os clubes, os jogadores e a arbitragem, né? Mas nesse ponto aqui eu tenho que discordar veementemente. Quem deixou a temperatura do jogo alta foi o árbitro Zanovelli, né? Justamente porque estava distribuindo cartão à torta e à direito e os jogadores tendem a ficar mais, expressivamente falando, mais chateados e a consequência é justamente que eles vão lá cobrar o árbitro por essas decisões, né? Não à toa ele já distribuiu em menos de 16 partidas apitadas mais de 113 cartões amarelos e mais de 17 cartões vermelhos. Então é um número muito expressivo, né? E o árbitro também não estava conseguindo equilibrar essa temperatura. Porque o cartão serve para quê no final das contas, né? Para educar. Para educar e baixar a temperatura do jogo. Falamos ele fez juntos. justamente o contrário, né? Ele aplicou vários cartões e isso fez com que elevasse a temperatura do jogo. Então, se eu tenho 5 minutos com a temperatura alta e 11 cartões, as minhas técnicas de arbitragem não estão surtindo efeito. Aí eu tenho que abrir mão de outras, como me aproximar mais da jogada, chamar os jogadores, falar com os jogadores, apitar mais perto, apitar mais forte, uma linguagem corporal onde eu convença mais o jogador com a minha presença física, né? O uso do apito mais enérgico, mais forte. E talvez isso, como são árbitros às vezes jovens, que estão ainda no desenvolvimento da carreira, tem que passar por essas situações com um aprendizado também. Na verdade, a gente realmente não para defender. Ele diz que ele
ele é jovem, está em estado de aprendizagem, mas ele esquece de citar que o Zanovelli é árbitro FIFA, né, galera? Então, um árbitro para chegar no mais alto nível da arbitragem, né, ele tem que ter demonstrado alguma qualidade, né? Então, assim, independente de idade, ele é um árbitro FIFA e deveria ter conduzido a partida de maneira completamente diferente, muito mais profissional, né? Entender, mas trazer uma leitura justa e uma avaliação do CNM como presidente da comissão de arbitragem para a gente entender e a gente poder conhecer melhor o que diz a regra, né? Exato. Porque a gente sabe que questão de intenção, interpretação, não é essa questão, regra é regra. Regra é regra. Vamos para o primeiro lance, Isso. o lance do cartão. Vamos lá. Essa é uma primeira jogada, não é a do cartão. Essa é de uma possível, no gol do Flamengo, porque alguns jogadores do Flamengo pediram a expulsão do jogador do Bahia num dos gols do Flamengo, né? E a gente vai mostrar aqui uma coisa que pouca gente conhece da regra, inclusive os jogadores, tá? Vamos lá, Pérez. Cuidado que ele ficou muito lá atrás, tá? Ele tá dando posição com qualquer coisa, cuidado. Ok, eu tô com eles. Segue. Vamos lá, Pérez, vamos no detalhe das câmeras do VAR. Porque eles vão avaliar uma possível expulsão por oportunidade clara de gol. E é isso que pede o jogador do Flamengo. E a gente vai explicar o porquê que não. Vamos ouvir o áudio primeiro. Tá legal. Então amarelo. Ok, o jogador tá passando e ele agarra Tchau, o jogador. Zanovelli. Agarra e põe a Machucou. perna na frente. Ok? Tem outro ângulo? Ele Ele tá segurando, ele segura e faz o jogador perder o contato com a bola. Atrasa a passada dele. Ok? Deixa eu só ver agora se isso é doxo ou... A palavra doxo que ele usa é a sigla em inglês para oportunidade de gol. É o que ele vai checar agora. Ele também faz um movimento com a perna, buscando a bola. Ele tem as duas ações. Ele comenta, o árbitro de vídeo, ele comenta que tem as duas ações. Tem o braço em cima, porque toda vez que agarra ou empurra um jogador dentro da área com uma oportunidade de gol, é cartão vermelho. Mas quando existe uma oportunidade de gol com disputa da bola, essa sanção, ela baixa, ela passa a ser cartão amarelo. E aqui nós temos as duas coisas. Ele agarrando em cima, numa oportunidade de gol. Ele agarra em cima, mas ele tenta chutar a bola. E esse fato dele ter tentado jogar a bola caracteriza, sobrepõe o agarrão. Ele caracteriza uma disputa pela bola. Então, a gente baixa o nível de sanção e passa a ser um cartão amarelo por essa tentativa. Me ajuda, Péricles. Eu acho que também não seria oportunidade clara de gol, porque como a gente pode observar na imagem aqui, o Rezende, que é o número 5 do Bahia, está chegando aí no lance, né? Então ele não se encontrava completamente só dentro da área. Ali, ó, do pé dele, tá vendo? Ó? A gente tenta ver o pé dele, volta um pouco, Péricles, por favor. Volta um pouquinho mais. Na câmera de cima, direita de cima ali, ó. Vai chegar nela. Né? Isso, olha lá, ó. Ele tenta voltar, olha lá, ele tenta jogar a bola. E esse fato dele tentar jogar a bola, né, é o que causa essa jogada, faz essa jogada deixar de ser um cartão vermelho para passar a ser um cartão amarelo, apesar de ter o agarrão. O sacana da Rascaeta é liso, né, galera? Inclusive, os jogadores sabem pouco disso. Tanto é que eles ficaram pedindo o cartão vermelho para o jogador do Bahia, né, por desconhecimento de regra. Aí agora a gente vai agora sim para o lance do cartão amarelo e que gerou expulsão. Isso, agora é importante, Ayana, a gente comentar sobre essa jogada, antes da gente vê-la. Claro. E anteriormente a ela, havia ocorrido uma expulsão já do jogador do Bahia, de um outro jogador do Bahia, por segundo cartão amarelo, que foi absolutamente correta. Então, e quando a gente fala dos jogadores, o cuidado que eles têm que ter, uma coisa não justifica a outra, tá certo? Tá? Mas esse jogador que na segunda expulsão recebeu um segundo amarelo foi o capitão da equipe que recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamar assintosamente da expulsão correta, que foi a primeira. Bom, ele fala aqui da expulsão de Rezende, né? É a primeira que ele
se refere aí que é uma expulsão correta, é justamente a expulsão do Rezende, onde ele de fato comete uma falta, já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo amarelo. Porém, ele não cita o primeiro amarelo, que foi o amarelo ocasionado por uma reclamação, justamente porque o Rezende, no lance, eu revendo algumas vezes, senti até que o Rezende sofreu a falta. E aí ele vai reclamar que no lugar de ser falta para o Flamengo, era falta a favor do Bahia, e aí ele aplica o cartão amarelo no Rezende. E aí quando ele já estava amarelado, fez uma segunda falta, foi quando ele recebeu o cartão, o segundo amarelo, que resultou no vermelho, né? Só que ele não explica esse primeiro por razões de reclamação, né? Não justifica, na minha visão, e nós vamos ver a jogada, vamos lá? Né? Não justifica. Pode seguir. Não, Olha o lance polêmico do Gabigol agora aí, galera. Não, o Hermes que pediu pra ele parar. Lance de novela aí, hein? Não, o braço na cara, Zinovelli! Zinovelli foi, tem certeza? Não! Amarelo, já tem! Galera, olha só, assintosamente o quarto árbitro, ele tá aqui, Zanovelli, foi na cara, Zanovelli, foi claro, eu vi, Zanovelli. E aí quando o Zanovelli vai se aproximando do lance, ao qual ele já havia dado como correto, que tinha sido simulação, ele volta atrás e aplica o cartão amarelo no Canu, galera. Pode parar, Péricles, por favor, porque a gente vê no áudio, quem comenta o braço vai na cara, ele já tem cartão amarelo, é o quarto árbitro, que comenta pro árbitro. Porque no começo do áudio, o árbitro fala nada. E aí o quarto árbitro, para tentar ajudar ele, lança uma informação pro árbitro, né? E aí vai dizer, então, foi o quarto árbitro que é o culpado eventual? Não, porque a decisão final é do árbitro. Ele é responsável pela informação e filtrar as informações que recebe, tá? Vamos seguir? Se puder pôr aqueles detalhes, né, Péricles? Dessa câmera, né? Essa que está mais em detalhe, né? Nós vemos, por favor, Péricles, nós vemos que o jogador defensor do Bahia, ele joga mesmo o braço e não se deve jogar o braço dessa maneira. É real isso, é real. Ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço. Eu discordo, né? Eu já havia explicado essa situação em vídeos anteriores. Esse braço é justamente para você conseguir tatear o jogador que vem chegando por trás. Você não tem a visibilidade, você coloca o braço para impedir também a passagem e para você sentir o lado que ele vai chegar, para você poder virar esse jogo ou fazer o jogo pelo outro lado, né? Enfim, porém, com um árbitro desse, de fato, qualquer ação temerária, o próprio nome já diz, né? Então, bora seguir aí para ver como é que segue a análise. É um risco que ele assume também, tá? Então eu já tenho um cartão amarelo, tá? E eu jogo esse braço contra o adversário, eu estou assumindo um risco, tá bom? Mas assim, na nossa análise em detalhes, esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar o seu adversário, tá? Ele toca nos braços e, na nossa visão, foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo, né? E um outro detalhe, realmente o jogador, o Gabigol, quando ele joga e põe a mão na cara, isso é uma simulação, né? E nós estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. A rodada passada, nós tivemos uma ou duas ações assim, onde os árbitros também erraram em função da reação do jogador. E nós estamos trabalhando o árbitro para que ele não erre dessa maneira, para que ele tenha elementos claros e fortes o suficiente para expulsar um jogador. Porque uma expulsão mexe muito com o jogo, né? Então eu não posso... porque o quarto árbitro me falou... porque... Não. Se eu não tenho certeza, eu não ajo da maneira mais rigorosa que eu tenho que agir. Por isso, na nossa visão aqui, é uma jogada que, apesar do jogador jogar o braço... Olha lá, galera, o braço, nem o próprio braço do Gabigol bate no rosto dele, né? Não atinge o rosto do adversário e é desproporcional essa queda. E se fosse melhor analisada, e a gente tem recomendado isso para os árbitros, seria uma simulação, inclusive, para cartão amarelo. Esse ângulo aí fica muito mais claro. E cai desse jeito. Essa é a realidade dos fatos. E tem uma coisa importante, Ayana.
como é um segundo cartão amarelo, o VAR não pode entrar. Né? Porque o protocolo do VAR, ele estabelece que só os cartões vermelhos diretos o VAR pode intervir. Né? Existe sim, e é verdade, né? Existe um debate na FIFA já, e eu acredito que em pouco tempo o segundo cartão amarelo possa ser incluído nas revisões do VAR. Mas por enquanto, num caso como esse, que é segundo cartão amarelo, o VAR não tem a possibilidade de intervenção. Bom, rapaziada, tá aí Tem gente que a aproveita, análise, tem né? gente que deixa ela... A análise aí do CNM, né, que é presidente da comissão de arbitragem da CBF. A gente pôde observar por diversas vezes que de fato foi simulação do Gabigol. Porém, o que me chamou bastante atenção agora nos áudios do VAR é a reclamação assintosa do quarto árbitro, né? Pedindo, quase que pelo amor de Deus, para que o árbitro principal desse o cartão amarelo para o jogador, que é o Canu, né? Estamos falando aqui de Emerson Ricardo de Andrade, galera. Ele que, se eu não me engano, ele é até baiano, né? E ele reclama tão assintosamente que fica bastante estranho, né? Mas, enfim, não quero entrar nesses detalhes aqui. Deixem vocês aqui, os comentários de vocês aqui abaixo, da percepção que vocês tiveram desse áudio do VAR e também da análise do CNM, né? Rapaziada, a gente termina o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe do procedimento. Senta aquele dedo no like maroto aí, galera, que ajuda ao YouTube a entender que falar do Esporte Clube Bahia é muito importante e divulga para mais pessoas, beleza, rapaziada? Tamo junto e misturado. Valeu, até a próxima. Fui!